E se uma das maiores catástrofes da história humana estivesse escondida dentro dos mitos antigos o tempo todo? Randall Carlson retorna hoje para discutir as evidências surpreendentes da teoria do impacto da Dryas recente. Quando falamos sobre a Dryas recente e a intensidade, as mudanças extremas da Dryas recente, se isso acontecesse novamente, literalmente voltaríamos para a Idade da Pedra. Nossa civilização não sobreviveria a um evento na escala da Dryas recente. Um período misterioso há cerca de 13 mil anos, quando mudanças climáticas massivas, inundações catastróficas e uma extinção repentina de inúmeras espécies podem ter sido desencadeadas por algum tipo de impacto cósmico, algum tipo de meteorito atingindo a Terra. Exploramos a ciência dos grandes pulsos de água de degelo, civilizações perdidas agora soterradas sob os oceanos e o porquê de histórias antigas como Atlântida e o Grande Dilúvio. Mitos que ouvimos em todas as religiões, e o mito de Faetonte pode não ser um mito afinal, mas memórias fragmentadas de um verdadeiro desastre global testemunhado pela própria humanidade. De Platão e o Antigo Egito até impactos de cometas, megafauna extinta e capítulos ocultos do passado da Terra. Este episódio desafia tudo o que os arqueólogos pensam que sabemos sobre a história, os seres humanos e as origens da própria civilização. Se você gosta do trabalho de Randall Carlson, um dos convidados mais vistos do podcast de Joe Rogan e um dos palestrantes mais interessantes nessa área, este episódio é para você. Então sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao... Um dos melhores lugares para começarmos e que tem sido tema central da sua pesquisa e discussões no seu trabalho e de outros na área é a teoria da Dryas recente. Agora você poderia explicar para o pessoal em casa o que é a teoria da Dryas recente, por que ela é controversa e, se for verdadeira, quais seriam, em última análise, as implicações para a forma como entendemos a arqueologia e o antropoceno? Bem, vamos voltar um pouco e estabelecer o contexto histórico. Então, vamos voltar ao final do século XIX, nos anos 1800, e a alguns geólogos suecos. E um era geólogo, o outro, na verdade, era botânico. E eles notaram algo em suas pesquisas. Enquanto escavavam e observavam as camadas da Terra, encontraram uma flor que não crescia mais no sul da Suécia ou no norte da Europa. E ela se chamava Dryas octopetala, que significa 8 pétalas. Octo, 8 pétalas, certo? Dryas octopetala. E eles sabiam que o lugar mais próximo onde poderiam encontrá-la crescendo era o extremo norte da Escandinávia e em Svalbard, que é essa ilha no Ártico. E quando eles olharam nas camadas, viram que ela não cresce aqui agora, mas então cavaram um pouco mais fundo e encontraram os restos de Dryas octopetala. Lá está ela, a flor de 8 pétalas, linda e branca. É essa aí mesmo, certo? Uau! é meio afiado. Vou te dizer uma coisa. Um salve para Cris. Certo. Então, abaixo da camada com a Dryas octopetala havia outra camada onde não havia nenhuma. E abaixo dessa havia outra camada de Dryas octopetala, mas eles não têm como datar. E acho que o primeiro artigo publicado sobre isso foi por volta de 1877. Mas o que isso mostrou para eles foi isso. E nesse artigo, que foi escrito na Suécia, em sueco, e eu consegui uma cópia em sueco, e usei o Google Tradutor para traduzir para algo parecido com o inglês. E então, li alguns comentários diferentes sobre isso de cientistas que falam inglês e estavam discutindo sobre o assunto. Mas, basicamente, o que isso significava era que eles podiam ver que, ok, quando essa planta estava crescendo aqui, era um clima ártico. Depois houve um período de clima temperado, e depois havia outra camada abaixo dessa onde era um clima ártico, e abaixo disso um clima temperado. Então isso levou eles a acreditarem que, uau, é como se o clima tivesse mudado de forma bem dramática. Quer dizer, como Nova York, aqui, estamos em um clima temperado aqui, então você pode realmente ter verões quentes, como estamos descobrindo hoje. Mas quando você tem um clima ártico, é completamente diferente. E nós não encontraríamos Dryas octopetala crescendo aqui hoje. Agora, talvez a gente encontre. Não sei se alguém já pesquisou, mas durante a Era do Gelo, este lugar onde estamos agora estava sob quase 1 milha de gelo. uau! Agora, para ter uma ideia disso, pense no voo prédio do World Trade Center, que tem 1.776 pés de altura. Ok, você dobra isso, mas ainda não fica tão espesso quanto a camada de gelo. Uau!
E quando derreteu, não foi simplesmente desaparecendo aos poucos, como temos visto as geleiras desaparecerem nos últimos 100, 150 anos. Derreteu de forma catastrófica, com tanta água do degelo que por todo o continente norte-americano e por toda a região noroeste da Europa, onde também havia uma grande camada de gelo. Vou mostrar um gráfico daqui a pouco para que você possa ver a distribuição do gelo durante o que é chamado de último máximo glacial, quando o gelo estava em sua máxima extensão, que era mais do que o dobro da quantidade de gelo que existe no mundo hoje, incluindo toda a Antártica, toda a Groenlândia, todas as geleiras de montanha. Tudo isso junto era menos da metade do volume de gelo durante o último máximo glacial. E estamos falando de 14 a 20 mil anos atrás, aproximadamente, nesse período de tempo. Uau! Como sabemos que derreteu tão rápido? Bem, veja, sabemos disso porque, por exemplo, nada crescia ao norte daqui. Também sabemos que nada crescia aqui enquanto havia gelo. Ok, então o gelo desaparece e agora as florestas voltam. Mas originalmente o gelo começou a recuar, mas ele recuou em pulsos. Não foi um movimento suave, então ele recuou em pulsos por volta de 14.600 anos atrás. As florestas acompanharam esse movimento. Quando o gelo recuou, esta área onde estamos era mais semelhante à tundra. Assim que o gelo desapareceu pela primeira vez, você passou a ter permafrost, teve tundra. E você tinha, quero dizer, Nova York tinha muita megafauna do Pleistoceno. Sabe, mamutes, mastodontes vagando pelas florestas aqui, uma série de tigres dente de sabre, preguiças gigantes. Uma verdadeira coleção desses animais exóticos e enormes que viveram no planeta por, em muitos casos, centenas de milhares ou, no caso dos mamutes, até milhões de anos. Uau! E então, entre, digamos, 11.600 e cerca de 14 mil anos atrás, desapareceram. Metade de todas as espécies na Terra que pesavam mais de 45 quilos, é mais ou menos isso que separava. Abaixo de 45 quilos apenas fauna e então megafauna acima de 45 quilos. Para quem está ouvindo na Europa, são 44 quilos. Certo? Se fizermos um censo de todos os mamíferos na Terra hoje que pesam mais de 45 quilos, estamos falando, depende de como você divide as espécies, mas estaríamos olhando para algo entre 100 e 120 espécies. E, sabe, olhando para a América do Norte, o que isso incluiria? Bem, incluiria pumas, alces, diferentes espécies de ursos e assim por diante, etc, etc. Veados, uapites, certo? Voltamos à Era do Gelo. O número de grandes megafaunas na Terra era pelo menos o dobro do que é agora, em espécies. Em poucos milhares de anos, metade dessas espécies desapareceu, extinta da face da Terra, tão completamente que não restou uma única espécie viável, ou indivíduos para se reproduzirem. Não vemos mamutes lanosos ou mastodontes vagando pelas florestas dos Adirondacks. Graças a Deus. Pelo menos até onde eu sei. Eu sei. Seria legal se alguém visse. Ei, o mastodonte lá fora. Mas de qualquer forma não, isso é só um comentário. Quero dizer, você sabe que alguns cientistas estão estudando clonagem. Claro, Ben Lamb é um dos donos de uma dessas empresas. Ele trouxe de volta os lobos terríveis. O lobo terrível. Veja, agora o lobo terrível. Agora, isso, você não iria... Estávamos falando sobre lobos antes de começarmos a gravar. Ninguém gostaria de encontrar uma matilha de lobos terríveis. Não. Não, você não ia querer. Suas chances seriam mínimas ou nulas. Agora estamos fazendo Jurassic Park, trazendo eles de volta. Desde que eles estejam em, você sabe, uma jaula em algum lugar. Acho que tudo bem, Desde que eles não possam andar livremente entre as pessoas em geral. De qualquer forma, o que é interessante é que parece que há evidências de que as espécies começaram a declinar há cerca de 14.600 anos. Mas também houve um grande pulso de água de degelo há 14.600 anos. Agora, para acelerar o derretimento rápido das geleiras, é preciso ter uma entrada de energia de algum lugar. Então, isso é o que levanta algumas dessas questões. Tipo, sabe, a gente pode dizer, ok, bem, o planeta, a temperatura da Terra aumentou cerca de 1 a 1,25 de grau nos últimos 100 a 120 anos. Certo? Esse aumento de 1 grau fez com que as geleiras encolhessem. Claro. Certo. Agora,
é importante destacar que o encolhimento das geleiras começou antes da Revolução Industrial e antes de qualquer introdução significativa de dióxido de carbono na atmosfera global por pelo menos 75 ou 100 anos, ok. Então, precisamos considerar outros fatores além do dióxido de carbono para explicar o aquecimento da Terra. Algo causou um enorme aquecimento em vários pulsos no final da última era do gelo. Só para contextualizar, estamos falando de 1 a 1,5 grau nos últimos 100 a 150 anos. Que mudança de grau você diria que ocorreu há 14 mil anos? Vou te mostrar um gráfico em um segundo aqui. Lindo? Já está quase pronto para olhar. Incrível. E é um gráfico bastante impressionante. E vem dos núcleos de gelo da Groenlândia. Vamos falar disso em um segundo, só estou desviando um pouco antes de voltar ao Younger Dryas. Com certeza. Então, a flor deu seu nome a essa mudança climática. Agora, eu não sei se você já ouviu falar ou conhece Milankovitch. Milankovitch. Certo, Milankovitch foi um matemático. O que ele era? Não me lembro. Ele era do leste europeu. Parece russo para mim. Provavelmente ele era russo. Acho que sim. O nome dele era Milutin Milankovitch. Ele calculou. Aí está ele. Lá está Milutin. Nair, o que são os ciclos de Milankovitch? Entendi. E ele está dizendo que existem 3 deles. E basicamente, sem entrar nos detalhes do que são esses 3, envolve uma mudança na relação geométrica entre a Terra e o Sol. E o que isso significa é que há momentos em que mais energia térmica está sendo entregue à superfície da Terra e outros momentos em que há menos. Sabe, porque, por exemplo, a inclinação da Terra não está fixa em 23 graus e meio, ela se move um pouco. Então, se ela se inclina assim, mais acentuadamente em direção ao hemisfério norte, em direção ao Sol, o hemisfério norte vai aquecer, certo? Além disso, a excentricidade da órbita elíptica. Então, às vezes, durante o periélio, a Terra está mais próxima do Sol, e outras vezes está mais distante. Então, isso contribui também. Mas o ponto é que, às vezes, você tem o acúmulo dessas 3 forças, que podem, em certos momentos, se anular, cancelar umas às outras, e em outros momentos, se amplificar. Agora volte para cerca de 14.500 a 15.000 anos atrás. As forças de Milankovitch estavam se alinhando de forma que levaram a um aquecimento da Terra. Então, o planeta começou a se aquecer lentamente, saindo das profundezas das eras do gelo mais extremas, certo? Embora novamente o máximo glacial tardio. Então, as camadas de gelo começaram a encolher. Agora, você já ouviu falar do corredor livre de gelo, que possivelmente foi uma rota migratória Do Alasca. O Alasca cruzou a ponte terrestre de Bering no período de nível do mar mais baixo e conseguiu chegar à América do Norte não glaciada por esse corredor. O Estreito de Bering, eu acho. Sim, vamos abrir um mapa. Vou te dizer, esse cara sabe de tudo. Sim. Ok, deixa eu colocar meus óculos. Deixa eu ver o que ele abriu. Ok, está escrito bem ali. A teoria do corredor livre de gelo sugere que os primeiros humanos a povoar as Américas viajaram da Beríngia, Alasca e Sibéria por um corredor que se abriu entre as geleiras Laurentide e Cordilheira em retirada no Canadá, permitindo a passagem para as grandes planícies dos Estados Unidos, há 13 a 14 mil anos. Ok, então isso se encaixa no modelo do aquecimento de Milankovitch. Ok. Mas há um problema com isso. Agora, para entender a nomenclatura, há 2 grandes camadas de gelo na América do Norte, a Laurentide, a maior. E ela tinha mais ou menos o tamanho da calota de gelo da Antártida, no Polo Sul, atualmente. Uau. Então, a camada de gelo da Cordilheira, em seu máximo, tinha mais ou menos o mesmo tamanho da camada de gelo da Groenlândia atualmente. Agora, no início, voltando a cerca de 30 a 40 mil anos atrás, é controverso quanto gelo havia naquela época. Era muito menor do que era no seu máximo. Mas imagine mais ou menos ao redor da Baía de Hudson, que é a Laurentide, o gelo começa a crescer e se expandir. Aqui no oeste da América do Norte também está crescendo e se expandindo. E em algum momento, cerca de 18 mil anos atrás, a camada de gelo cordilheirana e a camada de gelo Laurentide se uniram, certo? Agora, nesse ponto, nada vai passar por ali. Nada vai vir do Alasca para a parte não glaciada do sul da América do Norte, certo?
Então, com o aquecimento, as camadas de gelo começam a encolher. A passagem abriu o corredor livre de gelo. Agora é nesse momento que muitos arqueólogos e antropólogos acreditam que pode ter havido migração, não só de humanos, mas também de megafauna. Por que eles não poderiam atravessar um gelo mais denso e compacto? Bem, em primeiro lugar, você tem 1.000 milhas de gelo, com quase 1 quilômetro de espessura. Certo. Então, mesmo que você esteja atravessando isso a pé, vai passar muito tempo sem ver um animal ou conseguir se sustentar, né? Não tem folhagem, não vai ter comida para colher, não vai ter animais para caçar lá em cima. Vai ser como atravessar a Antártica a pé. Então precisava ser pequeno, precisava ser quente o suficiente para ter fauna e algo ao redor para comer, mas também precisava ser frio o suficiente para ainda ter essa camada de gelo para atravessar. Então, a ideia é que, uma vez que as camadas de gelo começaram a recuar, isso se abriu. Certo? No entanto, eu analisei isso e acho que essa ideia está perdendo força porque, para começar, teria sido incrivelmente traiçoeira, já que você teria tempestades extremas e ventos fortes nesse corredor. Você vai ter permafrost alternando com pântanos de turfa e vai ser, e no inverno, quero dizer, vai ser extremamente frio. E você vai ter esses pântanos, tipo, como você encontra agora, por exemplo, lá em cima, ou perto do Círculo Ártico, onde o gelo derreteu recentemente, e você tem esses pântanos que são quase como areia movediça. Teria sido uma jornada muito perigosa, cerca de 1.000 milhas por esse corredor. Eu penso assim, e acho que concordo. Acho que Graham Hancock está analisando essa ideia, e a ideia vem mudando para que a migração tenha ocorrido pelo mar, não pelo corredor livre de gelo. Interessante. Enfim, essas são as duas camadas de gelo que existiam, digamos, entre 15 e 20 até mais ou menos 25 mil anos atrás. Então, quando chegamos a 25 mil anos atrás, fica claro que o gelo foi consideravelmente reduzido. Tipo, será que ele desapareceu completamente como é hoje? Provavelmente não, mas sua massa foi consideravelmente reduzida. E sabe, você pode pensar sobre isso. Se as camadas de gelo estão crescendo e o gelo está se acumulando nas massas continentais, de onde esse gelo está vindo, afinal? A água precisa congelar na forma de neve. Ela precipita. Imagine o seguinte. Imagine se fôssemos voltar para outra era do gelo agora. E também sabemos que isso poderia acontecer tão rápido assim. Mostrarei resultados interessantes em instantes. Então imagine que, sabe, estamos aqui no inverno, fica frio, neve, certo? Agora imagine que o inverno chega e, sabe, está frio, acumula muita neve. Quero dizer, quanto você acha que cai aqui no oeste e norte de Nova York? Quero dizer, na cidade não é muita coisa. Claro, mas nas áreas rurais são o quê? 3 a 6 pés por ano. Um bom inverno, provavelmente é isso. Certo. Então agora imagine que a primavera chega, mas a primavera não chega. Na verdade, imagine que ela não chega por 10 mil anos. É basicamente isso que acontece e aconteceu. E depois de 10 mil, 15 mil anos, nada daquela neve derrete. Ela só fica comprimida. Impacto comprimido. Exatamente. Vai se acumulando e se acumulando até que, mais ou menos no centro da Baía de Hudson, Aquela área. a estimativa é que tinha cerca de 2 quilômetros e 800 metros de espessura. Uau, É difícil até de imaginar. É. Agora, de onde vem toda essa umidade? Eu suponho que seja da precipitação. Precipitação. De onde vem a precipitação? Quero dizer, imagino que haja algum tipo de sistema meteorológico trazendo umidade de alguma montanha ou algo assim. Movimentos, essa foi fácil. O que foi? Essa foi nova. Ok. Sinto que você me armou ali. Eu fiz. Eu disse, sabe, eu queria te deixar em evidência diante do mundo. Não. Certo. Então você está desistindo. Na verdade, estima-se que o volume total de gelo durante o último máximo glacial era de pelo menos 6 milhões de milhas cúbicas de gelo. Agora, para tentar visualizar isso, imagine um cubo de gelo com 1,5 km de aresta. Então coloque esse cubo ao lado do World Trade Center, com cerca de 1.776 pés, certo? Dobre isso. Você precisa quase triplicar. Certo. Então agora, se pensarmos que uma milha cúbica de gelo é enorme... Certo. Agora, imagine que esse gelo derrete instantaneamente. Vai ter uma grande inundação, não vai?
É o que parece. Certo. Agora, durante o último máximo glacial, tivemos pelo menos 6 milhões desses cubos de gelo de 1 milha cúbica. Uau. Agora temos que nos livrar disso de alguma forma. Como você se livra disso? Esse ainda é o mistério que ninguém realmente disse de forma definitiva. É assim que foi feito. Tipo, o que desencadeia o derretimento? Sim. É. Agora, imagine isso. Enquanto a camada de gelo está crescendo, a massa de gelo está aumentando, tipo de uma nova... Havia 2 núcleos, um no leste, perto da Baía de Hudson, e um no oeste, sobre as montanhas rochosas ocidentais. Eles estão crescendo e essa precipitação vem da evaporação dos oceanos. Mas diferente de agora, quando você sabe se está em um clima do sul, a chuva cai e se torna parte das bacias hidrográficas. E ela é transportada de volta para os oceanos, seja pela superfície ou por águas subterrâneas. Certo. A superfície, claro, vai chegar lá mais rápido. As águas subterrâneas podem levar, décadas ou até séculos, mas acabam sendo levadas de volta aos oceanos. Então, os oceanos flutuam um pouco, mas é um ciclo de renovação, sabe? A água é retirada dos oceanos durante o inverno do hemisfério norte, mas é devolvida assim que a primavera chega. E nós também temos o hemisfério sul, que está em oposição. Eles estão em oposição. Então, quando é inverno no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul. Certo, então agora, à medida que as mantos de gelo ganham massa, o nível do mar está caindo. Certo. Certo. Ela atingiu seu ponto mais baixo, ou seu nadir, provavelmente durante o máximo glacial tardio. Vamos voltar de 15 a 18 mil anos atrás. Estava de 120 a 135 metros abaixo do nível atual. 400. 400. Uau. Estamos lendo sobre o medo e o pânico por um aumento do nível do mar de 30 a 60 centímetros no próximo século, certo? Bem, como explicar um aumento de 120 metros no nível do mar? Era 120 metros mais baixo. Pense nisso. Você está de pé na linha da costa, na praia. Quais praias tem por aqui que eu quero dizer? Você vai para Rockaway. Beleza. Sim, você deve ir para Atlantic City, em Jersey. Então vamos, a gente vai para Atlantic City e eu não tenho certeza de onde fica a plataforma continental com 120 a 135 metros de profundidade, mas vai ser a muitos quilômetros. A leste da linha costeira atual. Certo. Então, a questão é que, se você for lá, você está no meio de uma floresta. Uau. Sabe, ou você está realmente sob a camada de gelo, e essa camada não terminava na linha costeira atual. Ela se estendia por 20, 30, 40 milhas sobre a plataforma continental. Veja, então ela começou a derreter e, à medida que recuava, o nível do mar começou a subir. Então, conforme o nível do mar sobe, as linhas costeiras avançam para o interior. Com a queda do nível do mar, as linhas costeiras avançam para o mar. Então, os termos geológicos são transgressão. À medida que o nível do mar sobe, ele avança sobre o continente. Quando está caindo, é regressão. Faz sentido. Faz sentido, é. Então, uma das coisas que venho defendendo há anos é que o futuro da arqueologia, uma grande parte do futuro da arqueologia, vai ser a arqueologia marinha. Certo. Porque durante as condições extremas do último máximo glacial, um dos lugares que provavelmente você encontraria mais favoráveis para estabelecer um assentamento seria no litoral. Certo. Porque agora você tem acesso às ecologias marinhas. Você pode pescar. Ainda construímos cidades portuárias. Exatamente. Mas, você sabe, há 14 mil anos, se você fosse desenvolver uma cidade costeira, a costa estaria muito mais dentro do oceano. Exato. Agora estaria submersa. Certo. As linhas costeiras do Lago Glacial estão hoje 120 metros abaixo do nível do mar. Uau. Quero dizer, podemos pensar na ilha de Manhattan, sabe? Cercada por rios dos dois lados. Aquilo teria sido apenas uma única massa de terra. Sim. Sem nenhum rio dividindo. Agora, certo. E agora? Muita coisa em Manhattan já está construída, porque quando a camada de gelo derreteu, praticamente todos os vales de rios na América do Norte estavam transportando volumes de água muito, muito maiores do que transportam hoje. Quero dizer, ordens de grandeza maiores, incluindo o rio Hudson. Então você tinha enormes enchentes descendo pelo rio Hudson, na verdade. Vamos ver. A maioria que assiste ao canal não está inscrita. Inscreva-se para ajudar o canal a crescer e receber novidades. Camp Gagnon. Agora, vamos ao assunto.
Descarga catastrófica de água do degelo pelo Vale do Hudson. Um possível gatilho para o período frio intralerode. Vou explicar de novo o que é isso. Está ali, é o artigo. Ele documenta, e não é o primeiro. Já houve vários artigos sobre grandes enchentes no Hudson. Agora, Na verdade, esse é um dos motivos pelo qual ele tem esse formato. Ele foi esculpido primeiro por enormes massas glaciais. Depois, essas grandes enchentes desceram por ali. E isso levou detritos para baixo, criando o que é chamado de delta em leque. Boa parte de Nova York foi erguida nesse delta em leque. Eu sei que há lugares onde o solo é particularmente macio, onde, por exemplo, a altura dos arranha-céus teve que ser reduzida porque o solo era muito compressível. certo? E esse é o sedimento dessas inundações. Uau. Quero dizer, Nova York, até os holandeses chegarem aqui, era basicamente um pântano. Sim, No fim, acho que foram os holandeses que escavaram a água e tornaram o lugar habitável. sim, assim como fizeram lá na Holanda. Certo, exatamente. Sim. Então, de qualquer forma, sim, é uma história interessante. Mas então, Mas fica a pergunta: esse calor, o que causa esse derretimento? bem, para mim essa é a pergunta, essa é a questão fundamental. E o que quer que tenha sido essa força? Sabe, tivemos essa transição do que agora é chamado de Dryas antigo. Depois, o antigo Dryas foi seguido por isso, o aquecimento, o Milankovitch, e isso é o Alerode. E isso foi chamado de intra-Alerode. Então, dentro desse período de aquecimento, houve um pico de frio. Bem, isso é atribuído ao fato de que tanta água de degelo estava vindo do setor leste das grandes camadas de gelo e descendo pelo rio Hudson, que essa água de degelo muito fria foi descarregada no Atlântico Norte. E isso interrompeu o que é chamado de circulação termoalina, que nós conhecemos como a corrente do Golfo, que agora traz água quente, do Equador para cima. Ela faz um loop pelo Golfo do México, depois sobe e libera calor enquanto circula. Ela libera seu calor perto das Ilhas Britânicas, Escandinávia. Depois ela se inverte e desce para o sul, mas começa a esfriar. Assim, a água fria, mais densa que a quente, afunda. E esse subir e descer conforme a água esquenta, ela então sobe. Então isso, mas também está impulsionando essa circulação. Veja bem, a ideia é, e faz algum sentido, que um enorme influxo de água gelada do rápido degelo do que era então a região do Ártico é suficiente para interromper esse ciclo. E ele é interrompido, então agora não está levando calor para o norte da Europa. Ok, então eles estão correlacionando, eles estão dizendo, ok, talvez aquele Dryas antigo, aquilo aconteceu. Talvez há cerca de 14.600 anos, houve um grande influxo de água de degelo fria. Isso interrompeu o fornecimento de calor ao norte da Europa. E a Dryas octopetala desse jeito voltou. Entendi. Mas então, por causa das forças de Milankovitch, continuou esquentando depois disso. Então a Dryas octopetala desapareceu e se mudou, migrou para o norte. Mas então, por volta de 12.000, pouco antes de 12.900 anos atrás, ele de repente voltou. Entendi. E esse é o Dryas recente. Entendi. Então você tem o Dryas antigo e o Dryas recente. E esse Dryas recente durou por cerca de quase 1.200 a 1.300 anos, Certo. de aproximadamente 12.900 até cerca de 11.600, e em 11.600 houve um aquecimento catastrófico repentino e um enorme influxo de água de degelo. Os oceanógrafos e geólogos marinhos chamam isso de pulso de água de degelo 1B. O pulso de água de degelo 1A aconteceu por volta de, agora está datado em cerca de 14.600. Esse foi o Dryas antigo. Sim, isso seria... Então, o pulso de água de degelo 1A poderia ter desencadeado o Dryas antigo. O Dryas antigo. São muitas peças para juntar. Não, mas faz sentido. Bom, faz sim. E você está acompanhando isso. Sim, com certeza. Ok, estou impressionado. 2 dias seguidos estou conversando com alguém que realmente acompanha isso. Certo, então vamos ver o que Christus tem aqui, o Younger Dryas. Ok, tem uma das teorias ali à direita. Sim. Impacto de meteorito há 12.900 anos, e aí está.
Veja, o gráfico ali ao lado mostra onde houve esses pulsos repentinos de água de degelo entrando nos oceanos. Então, mas o meu problema com essa ideia é o seguinte: não a hipótese do impacto, mas sim, veja, pulso de água derretida, o que é isso? Eu não consigo ver o que é isso. Alguma pequena insígnia, um O pequeno, é. Um A pequeno, um A, um B e um C. Então agora tenho um C, vou adicionar mais um ali entre o 1A e o 1B. E isso seria bem ali, mais ou menos no início do Younger Dryas. Mas há alguns trabalhos realmente novos que surgiram nos últimos 3 a 5 anos, mostrando que parece que houve um enorme pulso de água de degelo indo para o norte, para o Oceano Ártico. E você acha que a teoria do meteoro é credível? E se essa não for a mais credível, quais são outras teorias que são sugeridas? Eu acho que a teoria do meteoro é a mais credível. E, efetivamente, essa ideia é que meteoritos massivos, muitos deles colidiram com a Terra. Essa injeção de energia foi o que causou o grande derretimento de água. É isso que eu acho mais plausível. E essa era uma ideia que, sabe, há 25 anos, quando eu realmente estudava essas coisas, eu estava tentando encontrar algo que pudesse explicar isso, e eu volto para um livro que li nos anos 1970 de Ignatius Donnelly. Ele foi congressista de Minnesota e escreveu 2 livros sobre Atlântida, publicados no início dos anos 1880. E Inácio acreditava que Atlântida foi destruída como resultado do impacto de um cometa. E ele propôs isso em um livro em 1883, se não me engano. Inácio Donnelly. Aí está ele. Aí está ele. Então eu li esses 2 livros em Atlântida, O Mundo Antediluviano. E antediluviano significa antes do dilúvio, publicado em 1882, o Ragnarok dele. A continuação veio em 1883, obra fundamental, popularizou a ideia da Atlântida como civilização avançada que originou todas as demais culturas antigas. Donnelly defendeu que o relato de Platão era histórico, sugerindo que sobreviventes de uma grande inundação difundiram o conhecimento, tecnologia, cultura e religião atlantes pelo mundo. Agora, de modo geral, ele é descartado como um excêntrico. No entanto, quando você realmente lê o trabalho dele, não é tão extremo assim. Certo. A gente poderia entrar em toda uma discussão sobre isso. E o que é interessante para mim, no entanto, como falamos sobre o pulso de água de degelo 1B e o fim do Dryas recente, que também é a transição do anterior, época geológica, na transição do Pleistoceno para a moderna, a época geológica atual, o Holoceno. E essa data mudou um pouco, sabe, alguns milhares de anos para cá, alguns milhares de anos para lá, desde que aprendi sobre isso nos anos 70, certo? Mas qual é a data agora? 11.600 anos atrás, precisamente no final do Dryas recente. Ok, agora, porque para mim, quando foi refinado para 11.600, eu pensei, bom, isso é interessante. O motivo pelo qual isso é interessante é porque se você lê Platão, e podemos consultar o Cristos, Sobre isso. na verdade, Cristos vai me ajudar a ler Platão no grego original. O que ele poderia fazer? Eu e o Google, achei que ele roubou a Faristocristos. Certo. Então, nos diálogos de Platão, você tem a história de Solon 600 a.C., deixa Atenas, deixa a Grécia, entra em um exílio autoimposto, acaba no Egito, e ele está conversando com esses antigos sacerdotes egípcios. E ele está contando para eles sobre, sabe, aqui estão nossas tradições dos tempos antigos na Grécia. E os velhos sacerdotes dizem para ele: vocês são como crianças. Vocês realmente não se lembram de nada. Vocês só se lembram de um grande dilúvio. Houveram pelo menos 3, certo? E eles continuam dizendo que há uma história sobre um dos eventos mais heróicos da nossa história e da sua história, que está preservada em nossos registros sagrados há 9.000 anos. Então ele começa a contar para Solon a história da Atlântida. E ele diz a Solon que, em todos esses eventos, houve uma grande guerra entre a civilização do interior do Mediterrâneo e esse grande poder que surgiu do Oceano Atlântico e tentou subjugar todas as culturas dentro do Mediterrâneo e escravizá-las.
Mas os seus predecessores, os proto-atenienses, eles não usaram esse termo, eu é que uso esse termo. Mas os de 9.000 anos atrás organizou todos os povos dentro do Mediterrâneo e travou essa grande guerra. E os expulsou de volta para onde vieram, no Oceano Atlântico. E então, logo depois disso, houve essa catástrofe gigantesca com movimentos sísmicos e essa cultura, essa sociedade, essa civilização. Na verdade, que surgiu do Atlântico, veio dessa ilha ou grupo de ilhas que eles basicamente colocam no meio do Atlântico, certo? E então, logo após o fim dessa guerra, houve essa grande catástrofe. E houve um colapso sísmico no Atlântico, e essa ilha, ou ilhas, afundou sob as ondas, e esse foi o fim da civilização Atlante. Bem, como ele diz, isso aconteceu há 9.000 anos. Então faça as contas. 2.600 anos atrás para Solon. A viagem ao Egito mais 9.000 dá 11.600 anos. Então Platão nos deu uma data que combina perfeitamente com um dos grandes pulsos de água de degelo no final da última era do gelo. Agora, isso é uma coincidência? Talvez. Uma coincidência bem convincente. Uma coincidência convincente. Já mencionei isso, acabei de escrever e acho que até gravei um vídeo curto dizendo que isso é uma variável oculta. Você sabe o que é uma variável oculta? Variável oculta é um termo da estatística. Se você tem seu grupo de dados ali e está analisando tudo, parece que tudo se encaixa e faz sentido. Tipo, sim, parece que todas essas coisas apontam para uma data de 2.000 anos atrás. Certo. Mas aí aparecem esses valores atípicos, alguns valores fora do padrão, tipo, por quê? Essa data aqui é, de 3.000 anos atrás, então deve ter algo errado aqui. Vamos simplesmente deixar isso fora da nossa equação, certo? É um valor atípico. Não precisamos incluí-lo na nossa análise estatística. Mas de vez em quando há um valor atípico que realmente é legítimo. E o problema com valores atípicos é que se você incluir um, isso muda todo o resultado da coisa, entende? Vejo isso de forma parecida. Geralmente, se os estudiosos normalmente os estudiosos que são familiarizados com Platão e leem Platão, não sabem nada sobre oceanografia ou geologia marinha, e por isso eles não fazem nenhuma conexão com, bem, espere um segundo, a data que os sacerdotes deram a Solon, que Solon deu a Dromidas, e ele ao resto antes de chegar a Sócrates e Crítias, certo? Essa data, na verdade, coincide precisamente com um evento catastrófico que incluiu uma elevação rápida do nível do mar. Sim. Certo? Agora, estou curioso, porém, nesse relato não há menção de meteorito ou algum tipo de transferência de calor, certo? Bem, há algumas pistas muito interessantes. Podemos puxar isso e analisar uma citação, com certeza. Então, vamos fazer isso. E aí, galera, vamos fazer uma pausa porque quero contar uma história assustadora, especialmente para os caras. Imagine sair para jantar com sua esposa, tomar uns drinks e o clima está bom. Vocês voltam para casa, as luzes estão baixas e toca um pouco de Miguel no rádio. E de repente você percebe que o seu amigão está tipo, cara, na verdade eu tô de boa. Você pensa, espera, o quê? Estamos prontos. Mas seu amigo diz, não, dessa vez vou ficar de fora. Você tenta de tudo enquanto sua esposa só te olha perguntando se vão fazer isso? E você tem que falar, talvez amanhã. Bem, isso não precisa mais acontecer porque eu quero te contar sobre o Blue Chew Gold. Isso mesmo, porque não se trata só de estar presente fisicamente e ser o homem que você é sobre realmente estar no momento. A nova fórmula do Blue Chew Gold combina ingredientes que ajudam no fluxo sanguíneo e na excitação mental. E isso também vai ajudar o fluxo de sangue para o seu cérebro. Você provavelmente vai pensar em frases engraçadas, sabe como é? Ser espontâneo. Não é só desempenho, é conexão, certo? E agora você não está pensando demais. Você não está estressado. Você simplesmente está lá e consegue ser você mesmo. Agora, essa é uma pastilha que dissolve embaixo da sua língua. É realmente simples e discreta, e você pode simplesmente colocar na sua carteira ou algo assim. Assim, você está sempre pronto para qualquer situação. E mulheres, se vocês estão ouvindo, mandem o link para o seu homem. Transformem ele em um marido troféu. Mantenham ele em casa. Vocês sabem do que eu estou falando. Um marido em casa é isso que você quer, certo? Dê essa chance e deixe-o mostrar serviço. Sem pressão ou timing estranho, apenas a confiança que você busca.
Descubra suas opções em bluechew.com. Temos um acordo especial para ouvintes deste programa. Se você está ouvindo agora, ao comprar 2, compre 2 meses de Blue Chew Gold e ganhe o terceiro grátis usando o código promocional GAGNON, G-A-G-N-O-N. Acesse bluechew.com para mais detalhes e informações de segurança. Agradecemos a Blue Chew por patrocinar este podcast. Agora, voltamos ao assunto. Deixe-me voltar um pouco. Vamos para a mitologia grega. Você conhece a história de Phaeton? Chris, eu não conheço. Ok. A mitologia de Bulfinch provavelmente tem a melhor exposição que já vi do mito de Phaetonte. E Phaetonte era filho de Hélio, mas ele não sabia disso. Eu esqueci o nome da mãe que escondeu de seu filho Phaetonte, que o pai dele era, na verdade, o deus do sol. Na escola, todos os meninos se gabam dos pais legais e ele nem sabe disso. Ele vai para casa, reclama com a mãe e diz: "Sabe, eu não sei quem é meu pai. Todo mundo fala sobre como o pai deles é incrível e maravilhoso. Eu nem sei quem é meu pai." E ela finalmente decide que vai contar para ele. Ela diz: "Bem, seu pai não é ninguém menos do que o próprio Deus do Sol." Então Phaetonte descobre isso. E ele faz disso o compromisso da sua vida, ir encontrar o pai dele. Então ele vai e encontra, abre, passa pelos portões do sol, onde Hélio está morando, com seu grande carro puxado pelos poderosos cavalos, certo? E na mitologia dos deuses, os deuses têm todos esses poderes que os mortais, nós simples mortais, não temos, certo? Mas uma das coisas, por qualquer razão, é que se um deus faz uma promessa, ele está preso a ela. Eles têm que cumprir essa promessa. Então Hélios fica tão feliz e radiante ao ver seu filho que diz: "Bem, eu vou te conceder qualquer dádiva que você quiser." E então Phaeton te diz: "Tudo bem, quero conduzir sua carruagem." E Hélio diz: "Espera aí, eu quis dizer qualquer coisa mesmo, menos isso." Mas então Phaetonte é tão insistente, ele não desiste. Ele continua, sabe, "Por favor, você prometeu, você disse qualquer coisa que eu quisesse." Finalmente, Hélio cede e diz: "Tudo bem, mas seja o que for que você faça, não solte as rédeas. Porque assim que você soltar as rédeas, você vai perder o controle da carruagem e o resultado vai ser catastrófico." Então Phaetonte finalmente sobe na carruagem. Os portões se abrem e os cavalos, saem disparados. E então, de repente, Phaetonte está olhando e falando: "Eles estão passando pelo cinturão zodiacal." Ele vê o grande escorpião com seu ferrão, sabe, e o caranguejo. E ele vê que eles estão passando por ali. É muito claro, certo? Está falando sobre a carruagem passando pelos signos do zodíaco. Bem, então, como está? Os poderosos cavalos sentem que quem está controlando as rédeas não está conseguindo. E então a carruagem sai do caminho padrão do Sol, que é justamente o que define os 12 signos do zodíaco, certo? Bem, assim que isso acontece, ela começa a descer em direção à Terra e coloca a Terra em chamas. E se você procurar na mitologia de Bulfinch, o mito de Phaetonte, ele descreve como grandes cidades são queimadas. O oceano está secando por causa desse calor feroz e intenso, por causa da carruagem do sol, que não é o sol, é Phaetonte. Quero dizer, isso é bem claramente uma metáfora para descrever o impacto de um meteoro. Totalmente. E quando você, especialmente quando lê o relato de Bulfinch, no final, na narração dele sobre os gregos, ele até diz no final: "Isso tem a aparência de um cometa." Agora, ouça o que Platão diz. Depois disso, ele diz que houve muitas catástrofes provocadas, muitas causadas pela ação do fogo e da água. E então o sacerdote diz a Solon: "Há uma história que até vocês preservaram, de que era uma vez. Phaeton, o filho de Hélio, tendo atrelado os cavalos ao carro de seu pai, mas como ele não conseguiu guiá-los pelo caminho de seu pai, queimou tudo o que havia sobre a terra e ele mesmo foi destruído por um raio."
E agora é aqui que fica interessante. Agora diz o sacerdote, isso tem a forma de um mito, mas será mesmo? Isso significa uma inclinação, um declínio, um movimento descendente, uma inclinação dos corpos que se movem ao redor da terra e nos céus, e uma grande conflagração de todas as coisas sobre a terra, que ocorre em longos intervalos de tempo. Uau! Platão está explicando tudo ali, introduzindo a história da Atlântida. Certo. Não acho que seja coincidência, mas intencional. Sabe, ele está dizendo que sim, houve uma grande destruição que envolveu o afundamento da Atlântida sob as ondas ao norte do Oceano Atlântico. Mas ele antecede essa história recitando o mito de Faetonte. E eu acho que isso é Platão nos dando uma pista. Então, se você se sentasse diante desse sacerdote egípcio hoje e ele estivesse falando com você em um inglês americano comum, ele diria algo como: olha, existia essa grande cidade. Antes de falar da cidade, saiba que ocorreu uma grande catástrofe. Cometas e meteoritos caíram na Terra com muito fogo. E eu sei que isso parece um mito, mas na verdade é real. Houve uma catástrofe enorme que fez essa cidade desaparecer. Basicamente é isso que ele está dizendo. Sim, ele diz que tem a forma de um mito. Mas ele diz especificamente que não é. Mas, na verdade, o que isso significa claramente é descer. Certo. Então, está se movendo nos céus, ao redor da Terra, provavelmente ao redor do Sol, e em algum momento encontra a Terra e causa essa conflagração. Uau, isso é fascinante. Não é? Não é mesmo? Uau. É. E o fato de que você tem essas histórias antigas que, para muitos, eu diria, muitos estudiosos, especificamente de, você sabe, história grega, eles diriam, isso é obviamente uma metáfora. Mas o fato de que essas metáforas, coincidentemente, se alinham tanto com essa teoria. Certo. É confuso. E agora temos evidências acumulando de que houve algum tipo de evento de impacto cósmico. E quando olhamos para as evidências, uma das coisas que primeiro chamou a atenção dos cientistas no início dos anos 2000 foram grandes depósitos de fuligem, certo? De conflagrações, incêndios. Certo. E então isso foi seguido pela descoberta de próxies de impacto, Certo. como microesférulas e nanodiamantes. E você sabe, metais do grupo da platina, todos eles raros na superfície da Terra, mas abundantes em meteoritos e cometas. Foi assim, por exemplo, que a descoberta do irídio chamou a atenção de Lewis e Walter Álvares e sua equipe lá em 1979. Eles encontraram o pico de irídio exatamente na mesma camada, bem onde os dinossauros, desapareceram. Uau. E foi aí que Clu perguntou: bem, irídio, de onde isso vem? Vem de objetos extraterrestres, certo? Então, o que eles fizeram? Isso foi na Itália. Eles estavam pesquisando na Itália e analisando a fronteira entre o Cretáceo e o Terciário, onde a Era Cretácea deu lugar a... não era, mas o período Cretáceo deu lugar ao Terciário, que também é uma grande era. Transição do Mesozoico à grande era da Vida Média para o Cenozoico, porque a transição foi tão completa que 3/4 de todas as espécies terrestres desapareceram. O quê? Praticamente em um piscar de olhos geológico. Então eles entraram em contato com seus colegas. Um grupo acho que era na Dinamarca e outro na Nova Zelândia. Eles pediram: voltem e verifiquem se há pico de irídio no limite KT. E de fato, tanto na Dinamarca quanto na Nova Zelândia, havia um pico proeminente de irídio. Uau. Então, ao longo do ano ou 2 seguintes, todo o local do limite KT que os cientistas analisaram tinha um pico de irídio. Ficou claro que todo o planeta foi coberto por poeira de irídio. O quê? Então agora você calcula, a partir disso, quanto irídio chegou à Terra, depois a proporção ou porcentagem de irídio. Isso está, digamos, em um asteroide. Qual seria o tamanho necessário para que um asteroide entregasse essa quantidade de irídio à Terra? A resposta, cerca de 10 quilômetros de diâmetro. A próxima pergunta foi: se um asteroide de 10 quilômetros atingisse a Terra, ele formaria uma cratera. Qual seria o tamanho da cratera que ele iria formar? Qual o tamanho dessa cratera? E a resposta era de 190 a 290 quilômetros, algo assim, dependendo da velocidade do impacto, do ângulo de aproximação e por aí vai.
Bem, com certeza veríamos isso. Quero dizer, uma cratera de 290 quilômetros de comprimento na Terra. Mas se tem 66 milhões de anos, pode estar enterrada. Entendi. Bem, então os críticos, os céticos apareceram e disseram: fala sério, sabemos que foi muito mais devagar do que isso. Você sabe, isso é uma ideia muito distante, muito exótica. Isso teria sido em 1980. Claro, em 1980, curiosamente, havia outras duas equipes que, independentemente, escreveram artigos que foram publicados na imprensa científica revisada por pares, propondo alguma variante dessa teoria de que foi algum tipo de encontro extraterrestre que desencadeou isso. A morte dos dinossauros e a morte de muitos dos grandes animais marinhos. Então, a devastação não foi apenas em terra, também ocorreu nos oceanos. Então, eles disseram, bem, nós não sabemos, mas, as evidências de um impacto estão aqui. Nós não sabemos onde está a cratera. Mas então houve uma sucessão de pistas entre 1980 e o início dos anos 1990, e essas pistas levaram a algum lugar próximo ao Golfo do México. E, de fato, havia uma empresa mexicana, a Petróleos Mexicanos, ou Pemex, que havia coletado amostras do subsolo em busca de petróleo. E eles perfuraram o norte da península de Yucatán. E eles desceram cerca de 800 metros e trouxeram esse estranho vidro verde, esse material vitrificado. E eles pensaram, o que é isso, sabe? E eles tinham aquilo. Eles sabiam sobre isso, mas ninguém fazia a conexão. E então havia era Hildebrand, não me lembro. Havia alguns geólogos americanos que souberam disso e disseram, queremos dar uma olhada melhor nisso. E eles foram lá e começaram a analisar amostras de testemunho. E então isso levou alguns anos de radar de penetração no solo, mais amostras e outras coisas. E acabou que, a cerca de 800 metros sob o calcário acumulado, havia uma cratera gigantesca. Uau! Cerca de 120 a 150 milhas de diâmetro. E foi datada com precisão. Uau! Isso fica mais ou menos no Golfo do México. Certo. Metade dela, a parte de baixo, é basicamente o norte da península de Yucatán e a parte de cima está sob o Golfo do México. Uau! Então, em 2000, quando foi que eu fui para lá? Eu fui para lá para explorar isso e a conexão com a cultura maia, porque a cultura maia, não tem rios que correm pela superfície no norte de Yucatán, porque é calcário poroso. Todos os rios ficaram subterrâneos. Uau! Então, na verdade, eu tenho um slide aqui que posso mostrar para vocês, se quisermos fazer essa transição, porque é muito interessante. E existe um longo arco que conecta o que aconteceu há 66 milhões de anos ao que aconteceu há 12.900 anos. O que você quer dizer com arco longo? Bem, porque muitos dos indicadores interessantes que descobrimos, que os cientistas descobriram associados a isso, os indicadores associados ao impacto KT de 66 milhões de anos atrás se repetem quase de forma idêntica nos estratos de 12.900 anos atrás. Uau! Então, há 66 milhões de anos você tem esse impacto massivo de um meteoro que efetivamente extermina os dinossauros. Sim. E então você está dizendo que há um tipo semelhante, eu acho, de sedimento, Sim. Sinal. Sinal é uma boa palavra para isso. Ou seja, você diria diretamente proporcional ao que aconteceu naquele sistema de impacto. Situação, por exemplo. A aproximação mais próxima, a analogia mais próxima com os nanodiamantes que foram encontrados na fronteira KT há 66 milhões de anos, são encontrados na fronteira do Younger Dryas. Sim, esse é um exemplo. Agora, o Younger Dryas não teria sido tão catastrófico, porque se fosse... Nós não estaríamos aqui. Não, nós não estaríamos aqui. Uau! Agora, certamente os seres humanos estavam vivos durante esse período. Quer dizer... Durante o Dryas recente. Certo, seres humanos são. Sim, humanos modernos estavam vivos. 150, 200 mil anos de idade. Sim. Algo assim. Então, os seres humanos estão testemunhando esse evento de alguma forma. Agora, imagino que se você está vivendo perto de Yucatán e há algum tipo de impacto massivo de meteoro, nenhuma dessas pessoas sobrevive. Correto. Não tem como. Não tem como. Então, quais bolsões de civilização existiriam e seriam capazes de suportar esse tipo de impacto? E também as inundações que viriam em seguida. Diga isso de novo.
Então, onde na Terra? Suponha que agora existam pessoas vivendo em diferentes bolsões do planeta. Não sei ao certo o padrão migratório, mas há esse grande impacto e as inundações. Sim. Onde você gostaria de estar para talvez sobreviver? Claro, imagino a África Central. As pessoas devem estar bem. Bem, tudo bem. Você acertou em cheio. Veja, agora o que podemos fazer é olhar para a extinção das espécies. Por exemplo, onde foi que a maior porcentagem de espécies foi perdida? América do Norte. América do Sul, bem perto, não é? O extermínio de espécies vai estar diretamente ligado à perda de habitat, certo? Então, o que isso nos diz é que na América do Norte e na América do Sul, só para arredondar, cerca de 3/4 de todas as espécies com mais de 45 quilos de peso corporal não sobreviveram ao período do Younger Dryas. Uau! Na Eurásia, cerca de 35% das espécies foram perdidas. Uau! África, 10%, talvez até 15%. O norte da África foi bastante atingido. Mas quando você vai mais ao sul dali, especialmente na região do Grande Vale do Rift, Tânia, Tanganica, Quênia, essa área, parece que aquilo pode ter sido um refúgio, como os paleontólogos chamam. Entendi. Um lugar onde as espécies poderiam sobreviver a um evento como esse. Certo. E, sabes, isso é especulativo, mas parece fazer sentido que sim, que... Haveria lugares onde suas probabilidades de sobrevivência seriam muito maiores do que em outros lugares. Como no leste dos Estados Unidos, suas chances de sobrevivência são praticamente nulas. E sabemos que antes do Younger Dryas, havia a cultura Clovis, que era bastante prolífica na América do Norte não glaciada. Há mais de 50 sítios atribuídos à cultura Clovis. E após o início do Younger Dryas, todos eles foram abandonados. Uau! Agora, o povo Clovis, isso é aceito pela arqueologia tradicional? Sim, E em que período eles existiram? eles existiram por cerca de 400 anos e desapareceram por volta de 12.900 anos atrás, bem no início do período Younger Dryas. Uau! Parece que eles não sobreviveram ao Younger Dryas. E então, após o Younger Dryas, você tem uma cultura chamada Folsom. Agora, eu acho que provavelmente algumas pessoas da cultura Clovis sobreviveram, algumas delas, e provavelmente há ligações culturais entre os Clovis e os Folsom, mas os Folsom eram diferentes. E eu não sou um especialista nisso, mas, você sabe, havia muitas diferenças que já foram catalogadas na literatura antes mesmo de haver qualquer associação com o Younger Dryas, que houve um hiato, e então você vê uma cultura diferente. E é por isso que recebeu um nome diferente. Porque seus conjuntos de ferramentas e seus estilos de vida, suas pontas de lança, tudo isso era diferente. E então foi especulado, bem, o Folsom é uma cultura diferente e há um hiato. Bem, agora isso antecede as ideias do Younger Dryas. Mas o Younger Dryas agora sabemos que foi muito catastrófico. E você sabe, na arqueologia tradicional realmente resistiu a isso. Eles evitam esse caminho por algum motivo. Posso especular o motivo da resistência deles. Sim. Por que isso é considerado uma afronta tão grande? É isso que eu nunca entendi nessa teoria, já que existem tantas evidências, ao menos circunstanciais, que nos fariam ver essa ideia como interessante. Mas o mundo arqueológico tradicional resiste muito. Bem, uma das razões, eu acho, tem a ver com uma espécie de politicamente correto. Porque nós herdamos uma história do mundo que dominou o pensamento científico desde as primeiras décadas após, digamos, a Guerra Civil, até os anos 80 e 90. Isso é gradualismo, uniformitarismo. A ideia é que podemos entender o passado olhando para as mudanças modernas e extrapolando para trás. Se vemos um riacho erodindo suas margens, podemos extrapolar isso para trás. Se vemos, sabe, uma geleira lá na montanha fazendo um certo tipo de trabalho geomórfico, podemos extrapolar a partir disso. Obrigado. Observamos coisas modernas e o vento movendo as areias do deserto e, basicamente, isso pode ser expresso de forma sucinta, dizendo que a mudança, o ritmo da mudança, é medido como uma gota d'água e um grão de areia de cada vez. Mas, dado milhões e milhões de anos, essas mudanças podem se acumular.
E é muito simples de mapear. Sim. E isso não leva em conta o cataclismo. O problema, e é uma ferramenta conceitual muito eficaz para entender as mudanças do passado. No entanto, na minha opinião e na opinião crescente de muitos pesquisadores e pensadores, isso é só metade da história. E a outra metade da história é que, na verdade, isso remonta a Stephen Jay Gould, que foi um famoso antropólogo que cunhou o termo equilíbrio pontuado, em que há períodos em que as coisas mudam relativamente pouco. E então, de repente, algo quebra a continuidade, há uma série de eventos extremos, e dentro dessa janela estreita de mudança extrema Durante essa pequena janela, ocorre mais erosão, sedimentação e trabalho geomórfico do que em dezenas ou centenas de milhares de anos anteriores. Desde que ele propôs isso, provavelmente no início dos anos 80, e já não está mais entre nós, esse termo existe há muito tempo. E ele era considerado um antropólogo e paleontólogo muito respeitado. Isso meio que tornou aceitável começar a pensar, bem, existem essas descontinuidades dentro do contínuo de mudanças lentas e graduais. Agora, se voltarmos às origens da ciência geológica, antes, digamos, nas décadas que antecederam mais ou menos a época da Guerra Civil, praticamente todos os pais fundadores da geologia eram catastrofistas. E eles olhavam para o mundo sem quaisquer preconceitos, sem dogmas, sem modelos. Eles simplesmente observavam o que viam na paisagem. E o que as paisagens lhes contavam era a história sobre mudanças catastróficas. Eles olhavam, por exemplo, para um vale enorme e para um rio moderno, que era minúsculo comparado àquele vale. E eles pensaram, sabe de uma coisa? Eles não acharam que aquele rio minúsculo, em comparação com o vale, exigisse milhões de anos. Concluíram que, no passado, um rio enorme corria ali. E eu contei a história de como isso foi, de certa forma, como comecei a perceber a geologia catastrófica. O ano 1969, um ano depois do ensino médio. E Cristo Cristos, você pode abrir o Google Maps? Sim. E eu vou te mostrar onde eu estava e o que eu vi que me fez pensar. Há algo em comum, algo aqui sobre o qual eu quero saber mais. Mesmo que na época eu estivesse mais interessado em outras coisas, nas quais eu não vou entrar em detalhes, mas você sabe, normalmente no que um jovem americano saudável de 18 anos está interessado. Sim. Tudo bem. Acho que existem vários tipos de cavernas. Enfim, mas o que era, e eu já contei essa história antes, mas é uma história interessante. E as pessoas sempre me perguntam como você entrou nisso. E eu digo, bom, não foi só uma coisa, foram várias coisas. Uma delas foi o que aconteceu no verão de 69. Todo fim de semana naquele verão, havia shows de rock gratuitos nesses penhascos com vista para o vale do rio Minnesota. E havia um aeroporto chamado Flying Cloud lá, então era plano no topo. E então, perto do aeroporto, na borda desses penhascos que tinham cerca de 60 metros de altura, eles montavam um palco e aconteciam shows de rock gratuitos. Eu estava lá só pelo rock and roll e o que mais surgisse. Mas eles tinham feito uma pausa, se não me engano, houve uma pausa na música, e eu provavelmente estava... Bem, é difícil dizer, mas quase certamente naquela época eu estava em um estado alterado, vamos colocar dessa forma. Claro. Certo, então eu fui até a beira do penhasco e estava olhando, e lá embaixo de mim estava o atual rio Minnesota. E enquanto eu estava parado ali olhando, vi que o rio estava encaixado naquele pequeno leito no fundo do vale abaixo de mim. E eu tive essa impressão porque pude ver que, tipo, uns 4 quilômetros ao sul de mim, havia outro conjunto de penhascos, certo? E eu meio que estava olhando e tive a impressão de que isso aqui embaixo era a mesma coisa que aquilo ali, só que isso aqui era muito maior. Ok, então coloque Eden Prairie, Minnesota. E eu vou te mostrar uma coisa. Eu vou te mostrar um exemplo de um rio subdimensionado, como é chamado. Seu amigo prefere ouro a cripto por não confiar na internet? Isso é uma jogada de mestre.
Você tem um camarada que tem tipo um gerador reserva e um monte de comida enlatada e de alguma forma sabe que vai ter um apagão antes mesmo da companhia de energia. Isso é uma jogada de mestre. Você conhece alguém que contratou Morgan & Morgan? Então, adivinha? Isso é uma jogada de mestre. Morgan & Morgan é o maior escritório de advocacia especializado em danos pessoais dos Estados Unidos, com mais de 100 unidades e 1.000 advogados. Já recuperaram mais de 30 bilhões de dólares para mais de 500 mil clientes. Na Flórida, conseguiram um veredito de 644 milhões de dólares mesmo com a defesa dizendo que a vítima e sua esposa não mereciam nada. Isso é uma jogada de mestre. Se você já se machucou, procure Morgan & Morgan. Eles só cobram se ganharem. Acesse forthepeople.com, Gagnon ou Disque Law. É só digitar número 529 do seu celular. Isso é forthepeople.com, forthepeople.com, Gagnon. Este é um anúncio pago. Certo. São dois grandes canais de água de degelo localizados cerca de 6 quilômetros a oeste de Minot, Dakota do Norte. Nos antigos modelos gradualistas, a suposição não examinada, é que isso levou, sabe, muitos e muitos éons, ou seja lá quanto tempo. Mas não, esse vale era bonito, provavelmente esculpido em uma semana. Sério? Sim. Um enorme jato de água que esculpe isso. Certo. Enquanto passo aqui, esses não aparecem. Agora sim, este aparece bem. Aqui outro exemplo de subdimensionamento. Convergência dos canais de escoamento dos rios Quesnel e Assiniboine. Isso fica lá em Manitoba. Agora, isso aqui é um legado do derretimento rápido das camadas de gelo, é isso que é. Entendi. Isso gera grandes fluxos de água do derretimento que formam canais profundos, onde os rios modernos acabam sendo capturados e permanecem ali para sempre. Certo? Eles ficam presos ali. E então, eventualmente, essa água do derretimento dessas geleiras acaba escoando. Certo. Com o tempo derrete, isso mesmo. Acaba sumindo, virando só neve sazonal que derrete. Sim. E todos esses que estou mostrando para você, há centenas deles cruzando o continente norte-americano. E, na verdade, a maioria dos rios da América do Norte está fluindo em canais que são enormes comparados aos seus predecessores. Aqui não dá para ver direito. Só um instante. As cristas são bem estranhas. É. O que é isso? Pronto. Agora, isso mostra um bom exemplo para você. Aqui está o rio moderno que você vê aqui embaixo. Certo? Veja o tamanho do canal por onde ele flui. Então esse rio não erodiu esse canal. Esse canal foi erodido por um fluxo que provavelmente foi medido entre 30 a 50 milhões de pés cúbicos por segundo. Uau. Nessa faixa. Uau. Aqui está outro exemplo. Então você cruza as regiões das pradarias, e essas coisas estão por toda parte. Viu? Enfim. Quero dizer, isso é significativo. Sim, então eu estava de pé. Deixe-me ver, acho que tenho um... Este aqui é o Graham Hancock. É. Sim, esse é o Graham. E eu o levei para um lugar muito interessante chamado Big Stone Lake. E fica bem na saída do Lago Glacial Agassiz, que era um dos gigantescos mares interiores de água doce que sobraram e que drenou de forma catastrófica. E havia 3 saídas para ele. A saída sul esculpiu o que hoje é o moderno vale do rio Minnesota. A saída leste, bem por essa área aqui, fluía pelo via marítima do São Lourenço até o Atlântico Norte. E então, o terceiro ponto de descarga ficava onde hoje o rio Mackenzie deságua no Ártico. Havia 3 pontos onde grandes pulsos de água do degelo eram liberados da camada de gelo Laurentide. Uau. Certo? Isso aqui atrás é chamado de baleia, ok? Quase lembra uma baleia. E este é o Lago Big Stone. É chamado de Lago Big Stone porque há essas pedras enormes bem ali na saída. Então eu trouxe, sabe, o Graham e eu, o que estávamos fazendo era que ele estava pesquisando a catástrofe da América do Norte. Então passamos algumas semanas juntos viajando de Portland, Oregon, até Minneapolis, Minnesota, e basicamente seguimos a rota sul das grandes camadas de gelo. E então eu estava mostrando para ele todos esses lugares onde esses enormes fluxos de água de degelo tinham saído das camadas de gelo. Ele escreveu e aborda isso em alguns capítulos do livro. Este é um dos pontos onde paramos. Uau.
Aqui estão algumas grandes pedras espalhadas pela pradaria, e a gente se pergunta como chegaram ali. Ahn, E como elas chegaram ali? Bem, elas chegaram ali porque foram carregadas, provavelmente os glaciares as extraíram. E então, durante o derretimento, uma das coisas que aconteceu foi que o derretimento também esteve associado à destruição catastrófica das próprias camadas de gelo. Acompanhando, especialmente no noroeste do Pacífico, é possível seguir o caminho das águas das enchentes vindas das camadas de gelo que cruzaram a fronteira canadense. E havia milhares de icebergs gigantescos sendo arrastados pelas águas dessas enchentes. E muitos desses icebergs carregavam enormes rochas. Alguns icebergs eram do tamanho de navios petroleiros, Uau! e algumas dessas rochas pesavam 10 mil, 15 mil, 18 mil toneladas. Uau! E elas estão sendo transportadas sobre os icebergs. Agora, existe todo um cenário ali de como isso acontece, certo? Por exemplo, há um lugar logo a leste da frente das Montanhas Rochosas, em Alberta, onde você pode ver uma sequência desses tipos de rochas chamadas metaquarcitos, certo? E eu segui essa sequência por 800 quilômetros ao longo da frente das Montanhas Rochosas. E então ela realmente sobe pelo vale do rio Athabasca, que leva até a divisória continental, lá perto do Parque Jasper. E você pode encontrar a origem desses blocos de metaquartzito em uma montanha chamada Monte Edith Cavell. O interessante e o que mais me intrigou é que o Monte Edith Cavell está no lado oeste da divisória continental. E essa cadeia de blocos, enormes blocos de metaquartzito, que vai desde onde o rio Athabasca sai da frente das Montanhas Rochosas até Montana, está no lado leste da divisória continental. Então, como isso chega lá? Bem, como chegaram lá? Foram transportados em icebergs. E o que mais é interessante é que o caminho dessas rochas de quartzito coincide exatamente com o corredor livre de gelo. Entendi. Sim. Interessante. Então, muitas peças se encaixam, mas surge a questão: como transportar uma rocha de 18 mil toneladas do oeste para o leste da divisa continental? Bem, antes de tudo, você precisa enterrar as montanhas e geleiras sob uma camada de quase 2,5 km de espessura. Uau! Agora só restam os picos das montanhas visíveis. Agora você precisa de algum tipo de força tremenda para pulverizar os ombros dessas montanhas. Ao mesmo tempo, você está fraturando a camada de gelo e derretendo volumes enormes. Um meteorito gigante poderia fazer isso. Um meteorito gigante poderia fazer isso. Uau! Com certeza poderia fazer isso. Não sei o que mais faria. Uau! Fico curioso, quais as implicações dessa teoria para nosso entendimento da arqueologia e da civilização humana? Boa pergunta. Essa é uma pergunta muito boa porque, se estávamos conversando antes e você mencionou há quanto tempo os humanos modernos existem, vamos dizer de forma conservadora, 150 mil anos. Bem, isso aconteceu apenas há 12 a 13 mil anos. Estamos olhando para esses eventos no final da última grande era do gelo. E estamos vendo um evento que exterminou metade das grandes espécies de megafauna da Terra e provavelmente devastou a cultura humana. Mas veja, uma vez que você começa a entender a escala dessas mudanças geomórficas que ocorreram na Terra nesses períodos, você começa a compreender. Ok, agora eu consigo entender por que os arqueólogos deixaram passar as possibilidades do que pode ter precedido esses eventos. Sabe, estamos quase entrando em um modo de pensar bíblico aqui, porque na história bíblica, assim como todas as outras, assim como as histórias de Deucalião e Pirra na mitologia grega, Ziusudra na Suméria, Utnapishtim na Caldeia, Mani na Indiana, as tribos indígenas da América do Norte e da América do Sul, todas têm essas tradições sobre como descendem dos sobreviventes desses grandes eventos. Isso incluía tanto dilúvios, e o termo grego para dilúvio é cataclismos, quanto grandes incêndios. E o termo grego para incêndios é equepiroses. Certo? Equipiroses, como piro é a raiz. Sim. A palavra cataclismo significa literalmente uma debacle, um dilúvio de água. Certo. Então temos cataclismos, destruição do mundo pela água, equipiroses, destruição do mundo pelo fogo. Todas as culturas da Terra têm um mito do dilúvio.
Sim, Praticamente. Quase todas, quero dizer, consigo pensar, sabe, no Bhagavad Gita, nas religiões abraâmicas, e certamente há, sabe, eventos de fogo cataclísmicos, seja a destruição de Sodoma e Gomorra, e tenho certeza de que há muitos outros que estou esquecendo. exemplo principal. E agora há evidências em Tel el-Hammam, que é o principal candidato a ser a origem da história de Sodoma e Gomorra. E o que eles estão encontrando lá? Eles estão encontrando indícios de impacto. Na verdade, no Cosmic Summit, qual é o nome dele? Eu vou entrevistá-lo. O cientista-chefe responsável que identificou os indícios de impacto. Eles também encontram algo parecido com trinitita? Similar, muito bem, ok. Lembra que eu mencionei o estranho vidro verde que eles encontraram no Yucatán? No Yucatán. Muito parecido com trinitita. Que é basicamente o resíduo das bombas Trinity, que basicamente petrificou a areia no Novo México e criou esse vidro. Exatamente. Ok, vamos voltar para a história que eu estava contando. Vamos ver se isso vai aparecer aqui. Este é o rio Minnesota. Pronto, vamos ver se conseguimos isso. Posso te mostrar onde eu estava e você verá que esse rio é subdimensionado. Então, o rio Minnesota, o atual rio Minnesota, seu ponto de origem é bem ali na saída da extremidade sul do Lago Agassiz, onde agora é chamado de Lago Big Stone. Certo, vamos ver aqui. Estamos no Google Maps. Sim, abri a visualização. É isso que estávamos procurando. Sim. Muito bem, mandou bem, Cristos. Ok, afasta. Ok, estou bem ali. Sou eu em pé lá em cima. Certo. Certo. E eu estou olhando para baixo, para aquele vale. E agora, se Cristos mover a câmera para cima, você verá o moderno rio Minnesota. Na verdade, tudo bem, quero dizer, desça. Desça mais, continue descendo. Você está nas falésias, a 60 metros, agora afaste o zoom. Afaste o zoom. Certo, pare aí. Pelo rio Minnesota, bem ali. Aí está. Agora, o vale por onde ele flui é gigantesco comparado ao rio. Certo. Na verdade, já foram feitos estudos por geólogos. Eles chamam esse fluxo que sai do Lago Agassiz de rio glacial Warren. A vazão máxima disso foi 4.000 vezes maior do que a do rio que agora corre nesse vale. Certo. E se a gente virar para o sul, Cristos, vamos ver o equivalente. Não é bem assim, continue indo. E você vai ver que há um conjunto de penhascos ao sul. Você vai ter que continuar. Continue? Ok, você está quase lá. Lá. Eles estão bem ali. Está vendo? Sim. Então, do penhasco norte até o penhasco sul, essa era toda a largura do rio glacial Warren. Uau. Pode se afastar. Quero ver só os dois penhascos. Estou vendo eles, certo? Uau. Agora faça isso, Cristos. Siga, você vê o riozinho, o rio azul ali em cima. Rio Minnesota. É só começar a seguir isso para o leste, para o oeste e apenas mover a câmera e vamos acompanhar isso. E você pode ver, você pode traçar. Ele segue perfeitamente pelo penhasco. Sim, isso mesmo. E você pode começar a ver que o vale por onde ele flui é enorme comparado ao rio moderno. E você pode seguir isso direto pela pradaria até a sua saída no Lago Glaciar Agassiz. Uau! E a história é que o atual rio Minnesota foi o que esculpiu tudo isso. Bem, isso não é mais assim. Já foi assim, quando alguém sequer abordava essa questão. Mas depois desses estudos, que acho que foram feitos nos anos 80, eles identificaram o rio glacial Warren. E sim, quero dizer, ali você pode ver claramente. Certo. Você pode ver o tamanho do vale comparado ao rio moderno. O rio moderno não criou esse vale. Na verdade, há várias maneiras de provarmos que houve um enorme fluxo de água por ali. E como eu disse, foram os paleohidrólogos. Uau! Cientistas que estudam o movimento antigo da água usaram uma série de diferentes indicadores para estimar o tamanho do volume. Por exemplo, quando você tem uma pedra enorme ali e essa pedra pode pesar 5.000 toneladas, certo? Isso não está sendo movido pelo atual rio Minnesota. Claro que não. Ela estava sendo transportada por um fluxo de água muito maior e mais vigoroso. Entendi. Acho que minha pergunta é, o que isso significa para nosso entendimento de civilização, ok? Então, ok, isso é do Ano Mundial dos Persas.
publicado em 1963 no Journal of the American Oriental Society por dois estudiosos muito renomados. E eles estão falando que essa é a tradição dos persas, certo? E eles tinham um conceito de ano mundial, ok, que é um ciclo maior, certo? E, novamente, isso faz parte de muitas culturas antigas que tinham essa ideia de, sabe, você tinha o ciclo diário, tinha o ciclo anual e depois tinha ciclos maiores dentro de ciclos. Esse conceito é muito presente nas tradições cosmológicas védicas. Certo? A Era de Kali. Você tem esses mundos que meio que morrem e recomeçam. Certo. Então, a noção de recorrência cíclica, e estou citando a noção de recorrência cíclica, desastres cósmicos, uma catástrofe por inundação, alternando com outra por fogo, foram rastreados desde a antiga Babilônia e o Irã, passando pela filosofia pitagórica e estoica e, a partir daí, para o mundo medieval. Na literatura grega clássica e helenística, a doutrina do grande ano já estava ligada aos mitos do dilúvio e da Hesperose. Acreditava-se que essas catástrofes retornavam periodicamente quando os planetas se alinhavam em certos signos do zodíaco. No sistema persa, ainda encontramos o dilúvio associado a uma conjunção dos planetas. Agora, como diabos conjunções de planetas poderiam ser associadas a eventos catastróficos? Bem, existe um modelo potencial que pode, de certa forma, explicar isso. E esse é o fato de que a transferência de cometas de seus reservatórios fora das órbitas de Netuno, indo até lá fora, na metade do caminho até, você sabe, a estrela mais próxima. Você tem dois reservatórios. Você tem o disco de Kuiper, que orbita relativamente dentro do plano da eclíptica. O plano da eclíptica, vamos definir isso para quem estiver ouvindo, é o plano da órbita ao redor do Sol. E as 12 constelações do zodíaco são as constelações ocupadas pela zona da eclíptica. A zona da eclíptica, aproximadamente 8 graus ao norte e 8 graus ao sul dessa linha, representa a órbita da Terra ao redor do Sol. Agora, é claro, nós estamos na Terra, a Terra está se movendo. Então, para nós, o que parece, obviamente, é o Sol se movendo contra o fundo das estrelas. Certo. Mas você sabe, não é o movimento do Sol que estamos vendo, é o nosso movimento ao redor do Sol. Você tem o disco de Kuiper, um reservatório com bilhões de cometas. E nós poderíamos entrar no motivo de acharmos que existem bilhões de cometas, mas eles entram queimando no plano da eclíptica. E então, à medida que você se afasta dali, eles fazem a transição para a nuvem de Oort, que é uma nuvem muito grande, basicamente esférica, de cometas, também com bilhões de cometas. A teoria atual é que eles são os resíduos remanescentes da formação do sistema solar, da criação do sistema solar, certo? É como a pedra que os construtores rejeitaram. Certo. Ok. Eles ocupam um reservatório. Agora, você pode ter vários diferentes. Então, agora o problema tático se torna: como você transfere cometas dessas zonas lá fora para onde eles podem cruzar a órbita da Terra ou entrar no sistema solar interno? Bem, existem alguns mecanismos. Um deles, talvez em nível galáctico, pode cruzar. Imagine que essas massas cometárias estão em órbita quase estável. O que isso significa? Bem, isso significa que se você imaginar como uma colina com um vale, outra colina e outro vale, e você pegar uma bolinha de gude ou uma esfera e colocá-la no vale, Ela vai ficar lá. ela vai ficar lá. Vamos supor que você coloque isso no topo da colina, Bem, aí ela pode se mover. ela pode se mover. Pode estar colocada ali de forma precária. Não vai se mover a menos que algo a perturbe. Então ela cai, certo? Então, de certa forma, elas são assim. E lá fora no espaço não há muita coisa que vá perturbá-las. E todas elas basicamente estão lá fora, orbitando por períodos de tempo muito longos. Elas estão se movendo, não estão apenas paradas lá. Elas se movem orbitando o Sol. Bem, como você as perturba? Bem, a zona externa, que é a nuvem de Oort, pode ser algo em nível galáctico. Sabe, existem ideias como explosões do núcleo galáctico, certo? Hipotético, mas isso poderia ser algo que potencialmente perturbaria a nuvem de Oort.
Uma estrela passando pela zona da nuvem de Oort, o que não está fora de questão, também poderia causar uma perturbação. Ou se houver um companheiro massivo invisível do nosso Sol que esteja de alguma forma muito distante, isso poderia ser outra possibilidade. Aparentemente, existe algo, porém, que pode perturbar o equilíbrio desses cometas. Agora, o disco de Kuiper parece ser uma espécie de reservatório, onde muitas vezes os cometas acabam sendo transferidos para esse disco e passam a orbitar o Sol. E o que pode acontecer então é que conjunções de Urano e Netuno, os dois grandes planetas externos, podem perturbar cometas na zona interna do disco de Kuiper. Então, existe um mecanismo planetário em potencial pelo qual, imagine isso, eles estão se movendo assim ao redor do Sol. Certo? Agora, se você tem, aqui está Netuno se aproximando e aqui está Urano. Agora eles se encontram, e agora não precisa de muito, só um pequeno empurrão. Os campos gravitacionais combinados de Urano e Netuno perturbam esses cometas que estão na zona interna, certo? Agora, digamos que enquanto eles estão subindo assim, os cometas aqui em cima, e tudo está se movendo nessa direção, certo? Então agora a atração gravitacional dos planetas externos aqui tende a frear. Isso faz com que eles percam energia porque estão freando, certo? Então, o que acontece com eles? É como um elétron perdendo energia ao redor de um núcleo. Ele se move para um nível mais baixo, uma camada orbital mais baixa. Agora, acontece que o espaçamento dos planetas de Júpiter a Saturno até Urano e Netuno, as massas e as distâncias, por coincidência, são exatamente o que você precisaria para efetuar essa transferência da zona interna do disco de Kuiper, desacelerando-o, permitindo que ele seja transferido para dentro da órbita de Urano e Netuno. E agora Saturno e Urano podem fazer a mesma coisa. Uau! Alguns físicos e astrofísicos que analisaram isso chamam de algo semelhante a uma espécie de revezamento cósmico. Certo. É como uma escada gravitacional subindo de degrau em degrau. E uma vez que é passado para Júpiter, Júpiter, você sabe, o rei dos deuses, vai pegar esse objeto e ou lançá-lo de volta para fora ou jogá-lo em direção ao Sol. Joga em direção ao Sol. Agora pode se tornar um cruzador da Terra e começa a passar por essa hierarquia de mudanças. Agora veja, quando uma massa cometária está lá fora, no espaço profundo, ela está em hibernação congelada. Uma vez que ela entra no sistema solar interno, é como uma ignição. Ela ganha vida. Ela desperta, certo? E começa a fazer isso à medida que se aproxima do Sol e passa pelos planetas. Os campos gravitacionais dos planetas, a atração do Sol, até mesmo a própria energia solar, fazem com que esses núcleos cometários comecem a despertar. Uau! E eles começam a perder voláteis. Começam a expelir material porque são, você sabe, agregados de composição complexa. E eles começam a liberar esses gases. E então o que acontece é que eles geralmente são capturados entre a órbita de Júpiter e o Sol. E então eles podem, como o cometa Halley, provavelmente ter ficado de 5.000 a 10.000 anos dentro dessa órbita joviana, certo? A cada 76 anos ele retorna. E eu me lembro, quando ele passou, seja lá em que ano foi, 1986, eu saí e o observei pelos binóculos, sabe? Antes disso foi em 1910, e você talvez conheça a história de Mark Twain. Ele tinha 76 anos quando faleceu, e basicamente ele nasceu quando o cometa Halley estava no céu. Ele sempre falava, vou partir quando o cometa Halley voltar. E em 1910 foi o que aconteceu. Uau! Quero dizer, essa é a ciência por trás disso, por trás desse enorme reservatório de cometas, meio que em hibernação, que pode ser agitado pelos campos gravitacionais de Urano. E Netuno sendo colocado nesse disco de Kuiper, que então é passado por toda essa cadeia planetária até Júpiter, depois é lançado em direção ao Sol e eventualmente pode colidir com a Terra. É bem complexo. Sim, mas há quanto tempo os persas já sabiam disso? Meu Deus, eu diria pelo menos 2 ou 3 mil anos atrás. Mas veja, mesmo eles, acho que os persas herdaram tradições.
Acredito que há tradições que vêm de antes da Era do Gelo. Veja, ao começarmos a falar sobre isso, você citou as implicações para nós hoje. E eu acho que, se olharmos para os últimos 250 mil anos, digamos, 250 mil anos aparentemente houve 4 ciclos glaciais e interglaciais. O anterior ao Holoceno foi chamado de Eemiano e durou cerca de 12 mil anos. E, na verdade, era bem mais quente durante o Eemiano do que é agora. Os mares estavam de 6 a 7 metros mais altos globalmente. As massas de gelo estavam muito reduzidas. Na verdade, a camada de gelo da Groenlândia estava tão reduzida em massa que existiam apenas 2 domos separados, um no sul e outro no norte. E, ao redor do meio da Groenlândia, onde hoje existe uma enorme e espessa camada de gelo de quase 2,5 km de espessura, você poderia ter viajado potencialmente de leste a oeste porque não havia gelo ali. Essa foi a quantidade de gelo derretida no Eemiano. Isso parece agradável e habitável. Bem, teria sido um ambiente totalmente diferente naquela época, mas o Eemiano era considerado o análogo moderno do Holoceno. Mas o problema é que, dentro do Eemiano, houve pelo menos vários picos de mudanças extremas. Alguns desses picos são o que eu gostaria de destacar. Bem, quando falamos sobre o Dryas recente e a intensidade, as mudanças extremas do Dryas recente. Se isso acontecesse de novo, nossa civilização voltaria para a Idade da Pedra. Literalmente voltaríamos à Idade da Pedra. Nossa civilização não sobreviveria a um evento como o Dryas recente. E essa foi a minha conversa com Randall Carlson, especificamente sobre a teoria do impacto do Dryas recente. Nós abordamos tudo, desde mitos antigos até Atlântida, impactos de cometas, inundações catastróficas e civilizações. Essa conversa realmente desafiou a maneira como eu penso sobre a história humana e o nosso lugar nela. Trocamos a ordem dos episódios, por isso estou fazendo um encerramento separado para este. Mas se vocês gostaram desse episódio, não se esqueçam de se inscrever, deixar um comentário e eu adoraria saber o que vocês acham. E me digam quais temas explorar a seguir. Se você perdeu o primeiro episódio que fizemos com Randall Carlson, especificamente sobre geometria sagrada, Stonehenge e o Santo Graal, nós abordamos várias outras lendas mitológicas e talvez nem tudo seja tão mitológico quanto pensamos. Agradeço muito ao Randall Carlson e sua equipe. Não deixem de conhecer a universidade que ele está criando. Ela é incrível e o link está na descrição. E a gente se vê no próximo episódio. Paz, paz.